A questão da saúde mental também ganhou destaque em 2024, onde nos primeiros meses 22 casos de suicídio foram registados, sendo a camada jovem a mais afetada. Pois é, Rita, o estigma persiste, mas várias ações concretas foram feitas para trazer o tema à tona. E num ano declarado como sendo um ano da saúde mental em todo o território nacional, com várias ações e iniciativas que promovam a consciencialização acerca da saúde mental, também se registrou um aumento de casos de suicídio, sobretudo nos primeiros meses, com 5 casos registrados apenas no mês de abril. Estes números revelam uma tendência de aumento em relação aos anos anteriores, o que, segundo especialistas, exige estudos aprofundados para compreender as causas desse fenômeno alarmante. A crescente necessidade de atenção aos sinais de alerta e busca de apoio junto a amigos, familiares e profissionais de saúde mental é evidente. O psicólogo Nilson Mendes destaca que a pressão social e familiar é um dos principais fatores que podem levar ao suicídio. O suicídio até recai na questão de jovens, na questão de crianças. Você vê que são situações que não tem que estar com alarme, estar atento. Se não está fala de pressão familiar, pressão profissional, pressão, fatores que estão pressionando e em si que estão originando estresse. E acima de tudo, descontrole a nível emocional. Se nós adultos, ou a nível de adulto, não pode dar uma resposta eficaz, agora não está hoje a tendência se recai para a adolescência que não pode falar, está numa fase, mesmo uma fase que não está conflituosa, uma fase de aventura, mas uma fase que sabe lidar com esse sentimento. As redes sociais também foram apontadas por este especialista como agentes que contribuem para as alterações das emoções, podendo atingir casos mais crônicos. Para enfrentar este flagelo social, o governo intensificou em 2024 a campanha contra o suicídio no âmbito do Ano da Saúde Mental. Com o lema Começa a Conversa Agora, a campanha visa reduzir o estigma e promover diálogos abertos acerca do tema. Este tema visa aumentar a consciencialização sobre a importância de conversar sobre suicídio. Não tem que falar sobre isso. Ele tem sido um tema tabu na Cabo Verde, né? Pessoas têm alguma dificuldade em falar sobre esse tema, mas é exatamente ao contrário. Não tem que falar dele para não poder reduzir estigma, para pessoas entenderem que é possível encontrar ajuda, que é possível ultrapassar momentos menos bons. Portanto, essa ideia desse ano é exatamente mudar essa cultura de silêncio. De acordo com o relatório estatístico do Ministério da Saúde, em 2020, houve 650 internamentos devido a distúrbios mentais e de comportamento, com 69% dos pacientes do sexo masculino e 31% do sexo feminino. E no ano em que todas as atenções estiveram voltadas para a questão da saúde mental, acompanhamos um caso em que um homem com problemas neurológicos de nome Fred Wilson foi esquecido por todos, obrigado a sobreviver à própria sorte. Encontrado por uma bombeira em um estado deplorável, tentaram obter apoio junto de entidades com responsabilidade nesta matéria, porém sem grandes resultados, e Fred Wilson continuou morando nas ruas. Algo que gerou desgaste tanto físico quanto emocional à senhora Zuleida, que fez tudo o que estava em seu alcance para ajudar Fred Wilson a encontrar um espaço de acolhimento e proteção. De frisar que, segundo contou-nos Zuleida, Fred Wilson desconhece o paradeiro de qualquer familiar, sendo que este veio de São Vicente quando tinha ainda 2 anos de idade e desde a pré-adolescência se encontra em situação de rua. Nos leva lá no Hospital de Trindade. O Hospital de Trindade foi encaminhado para Hospital de Praia, eles vão fazer uma consulta de neurologia, uma avaliação. Depois, perante aquela avaliação, eles falaram, não, mas se calhar tem que também fazer um estudo. Mas o problema é fazer um estudo, a ele é que tem um paradeiro certo, é que tem onde está. Não vai para um centro de acolhimento lá na Castelão, depois eles falam, mas eles que têm espaço de acolher.
num ping-pong de troca de responsabilidades entre algumas instituições do país, nomeadamente a Câmara Municipal da Praia e o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, teve-se Fred Wilson no meio e refém da incompletude institucional, como constatou o jurista Juraci Silva. Ou seja, cada instituição aqui que atende o cidadão cabo-verdiano, eles não detêm as informações ou os encaminhamentos que deveriam fazê-los, né, diante desses fatos que é muito comum aqui na praia. Mas em relação especificamente a esse caso concreto, né, eu tenho para mim que houve uma falha desde o início do atendimento que foi no Hospital Trindade, né, não sei em que situação ele chegou ao Hospital Trindade, mas ao observar que ele tinha sintomas ou sinais de uma patologia mental, deveria ser encaminhado, né, para o Ministério da Família e Inclusão Social, onde tem várias políticas lá que poderiam abrigá-lo. Ou então para a Câmara Municipal, que também tem assistência social à disposição da sociedade para efeitos desse tipo de situação. Após vários dias dirigindo a algumas instituições públicas na tentativa de conseguir algum apoio para Fred Wilson, Zuleide decidiu por meios próprios arrendar um quarto para que este morasse, tirando-o assim das ruas. Já não pôr um colchãozinho ali, só petadeta, porque fica a dormir na rua com aquele frieza ali, mas não está continuando, não está pela, tudo quem é que pode ajudar, para morar gosta, ele também precisa de apoio de terceiros. Este é só um caso entre muitos aqui no país em que pessoas com problemas mentais são deixados no esquecimento sem o acompanhamento devido por parte de quem de direito.